Nos nossos episódios, nós nos ocupamos, sim, sempre, a valorizar a ciência que é tão extraordinária, que tanto contribui para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da tecnologia. E apesar dela ser extraordinária, nós sabemos que ela não é capaz de levar o homem a ter uma experiência com Deus. E por isso também tratamos aqui a respeito da fé. Essa sim, ela trata de um veículo que Deus concedeu ao homem para que pudéssemos então entender os mistérios que vêm da eternidade de Deus. Falar a respeito dessa ação do louvor, do louvor na alma do homem, e o que isso significa também na vida do servo. Então, por exemplo, quando nós olhamos para o nosso corpo, o cérebro ele consome 20% da energia que nós produzimos. Toda energia que o corpo produz, o cérebro vai consumir 20%. A energia que o cérebro ele produz, você pode acender uma lâmpada. Então, o homem, através da ciência, ele foi descobrindo essas questões. A gente vê o poder do nosso Deus na criação de fazer algo tão extraordinário, né? E que tudo que o homem ele é capaz de fazer foi porque Deus, por meio do poder da sua palavra, ele deu capacidade para o homem fazer. E aí já era conhecido, mas pôde ser visualizado isso através de exames, que o nosso cérebro ele funciona de forma setorial. Então, se eu estou pensando em fazer matemática, ele está usando uma parte do cérebro. Se eu estou me locomovendo, ele está usando outra parte. Isso nós vamos ver num exame de imagem como isso acontece. Mas quando nós vamos ver a música, isso vai acontecer de forma diferente. Por quê? O cérebro ele vai ser usado na sua totalidade. Quase que na sua totalidade, né? O cérebro vai ser usado em várias partes ao mesmo tempo. Quando nós estamos participando de um louvor, todas as sensações que o corpo humano ele sente, produzidas pelo louvor, vai trazer para nós bem-estar, vai trazer para nós conforto, vai trazer para nós alegria. O louvor ele traz um conteúdo que vai trazer para nós um benefício muito grande para a nossa vida espiritual, principalmente. Então, o louvor, ele precisa vir da eternidade, como o pastor Tiago bem disse, né? O louvor, ele é uma produção de Deus, digamos assim, porque o louvor, ele traz, quando nós estamos louvando o Senhor, quando nós estamos glorificando o nome do Senhor, quando nós estamos participando de um louvor, todas as sensações que o corpo humano ele sente, produzidas pelo louvor, vai trazer para nós bem-estar, vai trazer para nós conforto, vai trazer para nós alegria. O louvor ele traz um conteúdo que vai trazer para nós um benefício muito grande para a nossa vida espiritual, principalmente. Então ele não pode ser algo incerto, aquilo que vem do homem, aquilo que vem da razão, aquilo que vem de conceitos. Ele não pode ser incerto, né? Porque ele não pode ser aquilo produzido pelo homem. Nós temos que buscar essa experiência para que o louvor ele seja produzido em nós pelo Espírito Santo. E é muito interessante que o córtex auditivo, quando ele começa a processar a música, quando ele começa a processar o som que vem da música, ele começa nesse momento, né, da recepção desse sinal que ele recebe, ele começa a produzir em nós todos esses sentimentos, a produzir em nós o resultado de toda essa ação química que o próprio cérebro produz durante a execução da música. Quando a música, por exemplo, louvor, ele tem um padrão definido, é muito mais fácil esse processamento, é muito mais fácil a fixação. A gente sabe que o padrão que nós temos do louvor é a palavra, é a doutrina, né?
porque a palavra é esse padrão. Então, quando a música ela tem um padrão definido, ela tem um ritmo, ela tem um timbre, ela tem uma melodia, ela tem um tom, e muitas vezes esse padrão ele é facilitado, o nosso cérebro, nessa região, auxilia na fixação. E uma outra coisa que auxilia na fixação também é a repetição. Quanto mais a gente vai repetindo, mais esse sinal vai se processando no córtex auditivo e vai facilitando a fixação. E a fixação ela é muito mais facilitada quando tem esse padrão. Então, aquilo que vem do Senhor, né? Aquilo que vem da eternidade, esse padrão criado por Deus, que é a palavra, que é a doutrina, é o que realmente traz para nós os grandes benefícios. E a nossa experiência com a música, com o louvor, é aquilo que nós vivemos. Então, o louvor é nós cantamos aquilo que nós vivemos, nós cantamos a nossa experiência. Então, se nós estamos cantando algo que é da razão, algo que é do homem, algo que é deste tempo, o córtex auditivo ele vai processar, ele vai gerar os neurotransmissores, e os sentimentos que ele vai produzir em nós são daquilo que é deste tempo. Se nós estamos cantando aquilo que é da eternidade, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é doutrina, aquilo que é a palavra, ele vai produzir em nós, o resultado é a produção em nós daquilo que é do Senhor. Então, se nós cantamos a tristeza do mundo, ele vai produzir tristeza. Nós cantamos a decepção do mundo, ele vai produzir decepção. Né? Se nós cantamos os problemas desta vida, mas nós não cantamos isso, né? Nós cantamos a nossa experiência de salvação. Então, quanto mais nós repetimos, quanto mais nós cantamos, mais ele vai produzir em nós essa experiência de salvação. E a gente ensina muito isso, né? Na escola dominical, principalmente recentemente com aquele texto de Apocalipse, né? O que ouve, o que lê e o que pratica, o que guarda, né? A palavra. Então, o louvor é assim também. Quanto mais nós praticamos, quanto mais nós buscamos, quanto nós vivemos ele, quanto mais nós participamos dele e daquilo que vem da eternidade do Senhor, mais nós vamos usufruir das experiências que ele pode nos trazer, né? Tudo isso produzido nessa região do cérebro aí, que vai beneficiar todo o nosso corpo, né? Toda a nossa vida. O louvor ele vai influenciar diretamente a nossa alma, né? Quantas experiências nós alcançamos na presença do Senhor com isso, com a operação do louvor na nossa vida, que reflete em comunhão, em paz, né? A operação do Espírito Santo. É interessante a gente observar, porque nós falamos também muito a respeito dessa parte da influência das notas musicais, das melodias nas pessoas. E hoje, pela neurociência, a gente sabe que há uma influência bem importante, inclusive no comportamento das pessoas. E isso é usado até no cotidiano. A gente percebe isso até num estabelecimento comercial, né? Dependendo se você precisa, se o dono daquele estabelecimento ele precisa de uma maior rotatividade, que a pessoa tome uma decisão rápida, compre alguma coisa e saia. Às vezes o ambiente, a música que ele vai colocar ali é uma música mais rápida. Ou se você prefere que o seu cliente ele permaneça mais tempo naquele local consumindo mais, aquela música ela vai ser mais tranquila, mais melodiosa. Então, essa influência no comportamento para a tomada de decisão. Não só no comportamento, a gente vai perceber isso, por exemplo, também na própria influência intelectual, né? Hoje a educação usa muito da musicalização para que as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, eles tenham melhores rendimentos escolares. Então, hoje tem estudos muito importantes em relação a isso, né, o desenvolvimento da criança na escola com a utilização da música, né? Muitas instituições usam isso. A gente pode até dar o exemplo aqui da Escola Dodge, onde o professor Tiago ele atua. Há ali a musicalização, claro, a ação do louvor, mas que usando a neurociência para poder desenvolver cognitivamente as nossas crianças, né? E até mesmo a nossa igreja, a gente pode dizer, porque a gente tem hoje o Projeto Aprendiz, né? O Projeto Aprendiz nas classes. Então, você faz as duas coisas. Você tem a ação das notas musicais que vão permitir que as nossas crianças tenham uma maior criatividade,
uma maior concentração nos estudos e, ao mesmo tempo, uma experiência com o louvor revelado, que vem da eternidade, né? E a gente sabe também que as notas musicais, a música, ela vai ser usada até para dosar essa questão emocional do ser humano. E a gente observa isso muito claramente nos filmes. Então você tem ali os filmes de ação, aí você coloca uma música mais acelerada, um drama, aí mais uma vez uma música mais calma, né, mais tranquila também. Então há diversos aspectos aí que podem ser colocados. Mas o que a gente sabe, a experiência que nós temos com o louvor, é que o louvor ele não está relacionado à emoção, mas ele está relacionado à experiência que um homem ele pode ter com aquilo que vem da eternidade, aquilo que nos alegra, que traspassa o nosso coração, né? E voltando aqui então para o professor Alex, de volta ao cérebro humano, pastor Alex, há outros estímulos que nós poderíamos falar aqui em relação a isso, a este órgão, a questão da própria música, que a gente poderia falar? Então, foi boa a pergunta, porque o pastor Alexandre que ele falou a respeito daquilo que vai acontecer quando nós estamos ouvindo certos tipos de músicas. E o que é benéfico quando nós praticamos o ouvir o louvor que é revelado pelo Senhor, quando nós cantamos louvores revelados por Deus. Então você que está nos assistindo, que às vezes você não teve essa experiência, é algo glorioso, porque quando nós cantamos louvores revelados, nós estamos falando daquilo que é eterno, nós estamos falando de um Senhor que deu a sua vida, que verteu o seu sangue por amor às nossas vidas. Nós cantamos as vitórias do Senhor, nós cantamos a esperança da igreja, porque Jesus ele fez uma promessa que ele irá voltar para arrebatar uma igreja para morar com ele na eternidade. Então tudo isso nós vamos sentir nos nossos corpos físicos a ação desse louvor, a operação. E além disso nós vamos ver que o que acontece inconscientemente. Então há outros estímulos. Além do estímulo sonoro, você tem, por exemplo, o estímulo de calor. E nós vamos ver, por exemplo, que inconscientemente o nosso cérebro ele vai tomar certas decisões para o benefício do corpo. Então nós vamos ver um vídeo, né, que vai ser passado sobre uma menina na sua inocência, uma criança. Ela está diante de um fogão, desse fogão ali, e esse fogão está ali emitindo calor, né, uma chama, e ela na sua inocência ela não sabe que aquilo vai ser prejudicial ao seu corpo. E ela vai levar a mão. E nós vamos ver que imediatamente vai acontecer conexões ali e o cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai dar um alerta de perigo. E ele vai fazer o quê? Olha, tira a mão. Então aquela criança, mesmo sem saber que a sua mão vai se queimar, o cérebro vai dar uma ordem, para que a mão seja retirada. E o que nós vamos ver isso? O cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E o corpo é a igreja. E é Ele que comanda sobre todas as coisas. Então, mesmo que nós não saibamos, Deus, o Senhor, Ele está operando nas nossas vidas, dando livramentos, operando atos de justiça. Num culto que nós estamos louvando ao Senhor, os milagres estão acontecendo. E Deus está operando, porque Ele tem a soberania sobre todas as coisas. E depois nós cantamos os livramentos do Senhor e nós vamos ver esses livramentos, porque o Senhor ele vai operar, a sua mão vai estar sobre as nossas vidas. Maravilha. Amém? Muito bem. Até aqui nós falamos então a respeito das produções dos sons e como isso vai afetar o homem. Mas eu queria perguntar aqui agora ao professor Alexandre Paulino, e a ausência completa de sons? Como que isso vai afetar o ser humano? A ciência tem alguma coisa para falar a respeito disso? Não tem um experimento na ciência, experimento chamado experimento da sala anecoica, que acho que vai até projetar aqui, né, como que é essa sala. Essa sala ela foi projetada para eliminar qualquer tipo de ruído dentro desse ambiente. Ela é usada muitas vezes também para um experimento sensorial, né? E nos experimentos que têm sido feitos, uma pessoa ela conseguiu no máximo permanecer aí em torno de 60 minutos dentro dessa sala com a ausência completa de som.
e as pessoas relataram assim que experimentaram algum sintoma de aflição, de agonia, por ausência do som. Quando a gente vem para o lado espiritual, a ausência de som, ou seja, a ausência da palavra de Deus também na vida das pessoas pode trazer essas mesmas sensações, né? A sensação de insegurança, a sensação de agonia, a sensação de tristeza. E é importante, dentro deste contexto, deste assunto, né, da ausência do som, a gente vê que Deus, ele não precisa de meios naturais para se propagar. A palavra de Deus não precisa de meios como o som precisa. O som natural, ele precisa do ar para se propagar, né? Nós nos ouvimos aqui porque o ar que está propagando as ondas sonoras. Mas quando Deus ele fala, ele não precisa disso. Por isso que, por exemplo, os nossos irmãos, aqueles que, né, por algum motivo têm alguma deficiência auditiva, surdos, eles também podem ouvir a voz do Senhor. E eles podem ouvir porque Deus ele não precisa de recursos do homem para falar. Ele não precisa de meios humanos, naturais, racionais, temporais para falar. E Deus, pela misericórdia dele, ele tem usado a nós, a igreja, para que através de nós, o louvor, né, já que estamos falando de louvor, o som do louvor, o som que vem da eternidade, o louvor, a música que vem da eternidade, aquilo que Deus ele expressa a nós pelo louvor, ele, pela sua misericórdia, ele tem nos usado como meio para que o louvor ele seja um instrumento dentro da igreja para a salvação de almas, né? Então, nós temos que ter essa consciência dessa experiência que Deus ele quer nos dar. Ele quer que nós nos tornemos um meio para Deus nos usar, aquele que é instrumentista, aquele que é do grupo de louvor, mas com um detalhe, né? Que o louvor ele expresse o ensino, a doutrina, ele expresse a palavra. Então, independente da condição física da pessoa, da condição humana dela, Deus ele quer falar e Deus ele vai falar porque ele não depende dos recursos humanos para falar. Quando a gente pega lá no livro de 1 Coríntios 14, acho que a gente viu há pouco, né? Até tem uma definição, quando a gente falou ali, o sonido incerto, ou seja, o louvor não pode ser produzido pela razão, o louvor, porque isso cientificamente também é estudado. O sonido incerto, por exemplo, ele é considerado uma atividade de núcleos cerebrais na audição. O sonido incerto é aquele tinido, aquele ruído que algumas pessoas têm, né, no ouvido, ele é produzido por núcleos cerebrais do cérebro humano. Então, ele é produzido, se a gente for aplicar espiritualmente, o louvor ele não pode ser produzido por aquilo que é humano, por aquilo que é racional, né? Mas o ser humano ele pode ser um vaso nas mãos do Senhor para que Deus ele opere no meio da igreja, ele opere na vida das pessoas através do louvor de um irmão que Deus capacitou para tocar um instrumento, de um irmão que Deus capacitou para cantar, de um irmão que Deus capacitou para que ele fosse um vaso nas mãos do Senhor no louvor. Então, a ausência do louvor, a ausência da palavra do Senhor pode trazer alguns malefícios, alguns problemas, como as mesmas sensações que a pessoa sente com a ausência do som na câmara anecoica, né? Que são aqueles sentimentos que não são sentimentos agradáveis ao ser humano, né? Então Deus, assim, ele quer operar também através do louvor, né? Repara o interessante é o seguinte, que nesse experimento da câmara anecoica, as pessoas que ficaram lá, com a ausência de som externo e de luz, relataram, assim, uma agonia extrema, porque passa um determinado momento, os relatos que eles fazem, que eles começam a ouvir o próprio batido do coração, começam a ouvir a respiração muito forte, isso vai causando ansiedade, a ansiedade vai trazendo outros sentimentos. A falta de luz também, depois de um tempo ali,
eles relataram nos estudos que as pessoas começam a ter alucinações de algumas, vendo ou ouvindo coisas que não aconteciam lá dentro. E se a gente trouxer para o plano espiritual, você imagina nós vivemos sem a palavra de Deus, sem a voz do Senhor, no silêncio de Deus. Isso deve ser, assim, terrível. Porque depois que a gente tem uma experiência com o Senhor, quando a gente passa ali uma semana, sei lá, uns 5 dias, sem ouvir a voz do Senhor, a gente já fica, Senhor, misericórdia, fala comigo, eu estou precisando ouvir a voz do Senhor. Aí você imagina uma eternidade sem ouvir a voz do Senhor, sem ter a presença, porque a eternidade sem Deus é isso, é uma eternidade longe de Deus. Sem a luz, Sem a a luz, revelação, sem revelação. sem nada. Mas ao contrário disso, que é o desejo do Espírito Santo, é que nós estejamos na eternidade com Deus, né? Que é uma eternidade de louvor, de glorificação, onde a luz do Cordeiro vai estar sobre a nossa vida. Onde houve louvor, haverá um louvor para todos sempre, né? Para todos sempre. E os louvor, a música, comprovadamente, ela tem os seus efeitos terapêuticos para o homem nesta vida. O louvor, ele tem os efeitos do homem para a vida eterna. Ele tem os efeitos gerados na vida do homem para a vida eterna, né? O louvor que vem da eternidade. Bom, nós poderíamos ainda falar muita coisa, mas estamos chegando já ao fim. Eu vou pedir que o professor Alex faça as considerações finais a respeito de tudo isso que nós falamos até aqui, então. É interessante, nós discutimos aqui e conversamos muito sobre os sons, sobre música, sobre louvor, e uma escolha que nós fizemos um dia, né? Da nossa vida ser pautada no louvor revelado, né? Então você que está nos assistindo, mas por que eu devo tomar essa decisão? De viver uma vida louvando ao Senhor, cantando louvores a Ele. E é interessante que nós vamos ver na palavra de Deus, e eu queria deixar 2 textos aqui, mas o primeiro está lá no Velho Testamento, do 2 Reis, capítulo 3, verso 15, que diz assim: Ora, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Então, gostaria de deixar para você que esse é um dos muitos benefícios, mas que o mais importante é que quando nós louvamos ao Senhor, quando nós cantamos louvor ao Senhor, quando nós vivemos esse profético, vai acontecer isso aqui. A mão do Senhor vai estar sobre as nossas vidas, né? É impossível nós imaginarmos, como o pastor Tiago disse aqui, vivemos uma eternidade sem ouvir a voz do Senhor. Mas é maravilhoso nós imaginarmos, em termos da segurança, de que a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos vão estar sobre as potentes mãos do Senhor. É algo glorioso. E o outro texto, para encerrar aqui, Willer, está lá no livro de Salmos 103, o Salmo 103, verso 1 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O homem, ele foi criado com um objetivo. Você sabe qual objetivo você foi criado? Você está nos assistindo aqui? É para louvar ao Senhor. É para viver uma eternidade glorificando e bendizendo esse Deus que fez tudo o que nós falamos aqui. Desde o cérebro, desde tudo que está na obra criadora, mas ele também criou uma eternidade para que nós possamos passar aos pés dele, louvando ao nome dele. Amém? Amém. Muito bem. Eu queria despedir aqui dos companheiros, professor Alex, a paz do Senhor. Até Paz a do próxima Senhor. oportunidade. Paz do Senhor, professor Alexandre Paulino. Pai do Senhor. Paz do Senhor, professor Tiago. Pai do Senhor. Bem, até então, quero despedir de todos aqueles que nos acompanharam ao longo desse episódio. Até o nosso próximo programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.